Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Enfim, eu sou o Giovanni, eu sou o líder da equipe VitalWork, né? E a gente está desenvolvendo o aplicativo GNT, que tem como objetivo principal ajudar colaboradores, gestores, consultores e psicólogos a tornar o ambiente de trabalho um ambiente mais saudável e um ambiente mais legal de se trabalhar. Bom, com isso, a gente tem os objetivos específicos da nossa aplicação, que é mensurar de forma contínua a percepção dos colaboradores em relação ao seu ambiente de trabalho, né? Ah, fornecer indicadores claros e objetivos para os gestores, consultores, enfim, garantir a confidencialidade, das respostas dos colaboradores, apoiar a definição de planos de ação baseado nessas evidências, né? Promover o engajamento dos colaboradores e aumentar a capacidade dos consultores em realizar diagnósticos. Bom, tendo em vista esses objetivos, a gente tem algumas características propostas, que são questionários anônimos e acessíveis, ligados ao objetivo 1 e ao objetivo 3, mas ele é um pouco mais ligado ao objetivo 1. Bom, a gente tem também dashboards e relatórios interativos, para que os gestores tenham acesso melhor a esses dados, né, de resposta. Segurança e conformidade LGPD ligado ao objetivo 3. Os planos de ação sugeridos, ligados ao objetivo 4. O engajamento contínuo, ligados ao objetivo 5. Basicamente, notificações para os colaboradores, para que eles continuem respondendo as perguntas. E suporte a diagnósticos especializados ligados ao objetivo 6, em que consultores e psicólogos poderão usar tranquilamente. Olá, sou o Pedro. Eu vou falar de engenharia de requisitos e a conexão com o nosso processo, que é o Scrum XP. Bom, vou falar agora o relacionamento das fases do Scrum XP, começando pelo planejamento da release. A atividade de engenharia de requisitos nessa parte é a licitação e descoberta, que a prática é o levantamento inicial das necessidades do cliente, e a técnica de engenharia de requisitos foi o workshop, entrevistas e o brainstorming, com isso com o objetivo de visão do produto, entendimento e a lista preliminar de épicos. Também teve a análise de consenso, que é a priorização de requisitos, que foi utilizado em Moscou, a análise de domínio, que é buscar um entendimento maior dessa área, e a análise de custo-benefício, que é, como o próprio nome diz, quanto maior o custo e o benefício. E o resultado é o requisito priorizado com a viabilidade inicial. Temos também a declaração, que é a estruturação inicial do backlog, que são épicos dos stories, que é, como já disse, organizar o backlog em stories. Na fase de planejamento de sprint, temos análise de consenso, que é a discussão da viabilidade técnica, foi utilizada a parte de análise de domínio de requisitos e análise de custo-benefício. Com isso, a gente vai ter os requisitos acordados para a implementação. Temos a declaração, que é o detalhamento e refinamento dos stories, que é definir os critérios de aceito dos stories para definir se os requisitos estão prontos para o desenvolvimento. A verificação e validação, para garantir que os requisitos já estão prontos para o desenvolvimento, como eu disse, vai ser utilizado o DOR, na verdade, que posteriormente vai ser falado dos critérios de aceite, e também vai ser uma revisão de backlog conforme o DIP, que é detalhado, estimado, emergente e priorizado. Na parte de planejamento de sprint, temos organização e atualização, que é basicamente a seleção dos ossos dos stories. Vai ser usado a técnica de grooming de backlog, que vai definir o backlog priorizado e definido para aquela sprint. Na parte de execução de sprint, da fase do Scrum XP, temos a verificação e validação, que é garantir que os requisitos estão implementados corretamente. Vamos utilizar as técnicas de checklist, que é a parte de ver se ele está singular, completo, apropriado. As revisões guiadas, então vamos percorrer com nossos stakeholders os documentos, protótipos, e o DOD, que vão ser falados posteriormente os critérios para ser considerado concluído. E com isso queremos ter o resultado de funcionalidades desenvolvidas, testadas e validadas. Na parte de organização e atualização, temos a manutenção do backlog, que vai ser feito o grooming, para manter o backlog já preparado para o próximo sprint. Temos a análise de consenso,
que é a discussão sobre o processo de desenvolvimento, que vai ser utilizado o brainstorm e análise de causas para identificar possíveis melhorias. E da parte retrospectiva também vamos ter organização e vamos ter estação, mentira, vamos ter organização e atualização, que é a revisão do processo de área de requisitos, com o objetivo de otimizar esse processo e tornar ele mais eficiente. Para o planejamento da próxima release, vamos seguir basicamente a licitação, a análise, a declaração e a organização, usando as mesmas técnicas que foram utilizadas na sprint anterior, com o objetivo de buscar novos requisitos, priorizar essas funcionalidades conforme o valor de negócio, fazer a declaração deles através de user stories e épicos, e também fazer a organização deles utilizando o Product Backlog. Oi, boa noite. Irei falar sobre os requisitos, sobre os requisitos do nosso projeto. Os requisitos funcionais ficou dividido em 9, onde o requisito funcional 1 é referente a responder questionários, o 2 a enviar notificações de lembrete, o 3 em gerar dashboards interativos, o 4 disponibilizar relatório gerencial, o 5 fornecer comparativos de períodos, o 6, sugerir planos de ação. O 7, oferecer recomendações de autocuidado. O 8, em acessar relatórios de diagnóstico. E o 9, em relação a gerenciar perfil de acesso. Todos esses requisitos serão explicados melhor, tipo, divididos nos stories, nos épicos. Eu irei falar sobre os requisitos não funcionais. Nós dividimos os nossos requisitos não funcionais em 14. O primeiro é referente à usabilidade da interface. O segundo é referente ao design ser um design responsivo. O terceiro é referência à segurança da comunicação. O quarto, sobre a privacidade e a conformidade. O 5, sobre o sistema suportar múltiplas empresas simultaneamente. O 6, sobre relação ao tempo de resposta, de ele não exceder 3 segundos. O 7, referente relação ao porte das empresas, de pequeno, médio e grande. O 8, sobre a disponibilidade. O 9, em relação aos mecanismos do backup ser automático e serem diários. O 10, sobre ter boas práticas de desenvolvimento. O 11 é em relação à inclusão de módulo sem quebrar tipo, o sistema. O 12 é ter uma arquitetura modular. O 13 é sobre os logs de acesso. E o 14 é referente a processar os dados coletados e transformar nos indicadores. Boa noite, meu nome é Pablo. Eu vou falar um pouquinho sobre os nossos critérios para DOR e Dodge. Para começar pelo DOR, a gente definiu certos critérios para considerar um requisito pronto para o desenvolvimento. Esses critérios são: ele deve ter informação e detalhe suficiente para que a equipe de desenvolvimento entenda exatamente o que precisa ser feito. Eles devem estar descritos na forma de user stories. Eles devem possuir critérios de aceitação objetivos e claros, e a funcionalidade ela deve poder ser realizada no período de uma sprint. Para o Dodge, os requisitos para eles serem considerados prontos e já feitos, eles devem atender certos critérios também. Eles devem ter todos os critérios de aceitação atendidos, os critérios de aceitação das user stories. O código ele deve ter sido implementado e estar de acordo com os padrões de qualidade. Eles também devem ter sido revisados, testados e aprovados pela equipe de QA. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o backlog geral do nosso produto. Ao todo, nós temos 9 user stories e elas estão divididas em 3 épicos. Cada user story ela tem os seus critérios de aceitações muito bem descritos aqui na nossa tabela lateral. O primeiro épico ele é referente ao foco na experiência do colaborador. É a pessoa que vai responder os questionários. Então, como primeiro user story, nós temos a user stories de responder o questionário, que linka com o requisito funcional número 1. A segunda user stories é
acerca de receber as notificações para responder os questionários, que linka com o requisito funcional número 2. E a terceira user story é de receber os feedbacks e dicas baseadas nas respostas dos questionários, que linka com o requisito funcional número 7. O nosso segundo épico, ele é baseado no foco na experiência do gestor e do RH. A user story número 4, ela é sobre visualizar um dashboard com os principais indicadores, que linka com o requisito funcional número 3. A user story número 5, ela é sobre filtrar os dados por períodos e setores, que se linka com o requisito funcional número 5. A próxima user story é de exportar dados para relatório em PDF. No caso, o gestor ele vai conseguir fazer isso, ou o profissional do RH, e isso linka com o nosso requisito funcional número 4. E a próxima user story é de receber sugestões de planos de ação com base nos indicadores críticos, que linka com o requisito funcional número 6. E para o nosso último épico, nós temos 2 user stories, e a primeira, e esse épico, ele é referente à gestão de usuários e funcionalidades para um consultor externo. A primeira user story desse épico, ela se refere a cadastrar e gerenciar diferentes tipos de perfis de usuários, que linka com o requisito funcional número 9. E a última user stories é sobre acessar relatórios e históricos de dados, que linka com o nosso requisito funcional número 8. Tá, chegamos agora na parte da priorização do backlog e do MVP, né? E nós utilizamos a técnica do Moscou para definir o que é essencial, importante e desejável nessa parte. E o que a gente deixou definido como essencial foi o colaborador responder os questionários de forma anônima, o gestor visualizar dashboards interativos, o gestor comparar períodos e setores e o administrador gerenciar perfis de acesso. Na parte dos importantes, a gente definiu os Stories 2, sistema enviar notificações de lembrete, o sistema oferecer recomendações de autocuidado, o RH conseguir gerar relatórios em PDF e o consultor acessar relatórios para diagnósticos. E nos desejáveis, a gente definiu que o sistema sugerisse planos de ações. Com essa priorização, com essa forma de orientação, a equipe consegue gerar maior. Caramba, eu travei. Calma aí. Essa priorização, então, orienta o foco da equipe no que gera maior valor imediato e garante entregas viáveis dentro do prazo proposto para o projeto. E do MVP, o nosso escopo ficou basicamente em responder questionários com a coleta de dados, visualizar dashboards, comparar períodos e setores e gerenciar perfis. Com isso, o MVP já permite testar o valor do produto, validando a aceitação pelos usuários e guiar as próximas iterações com base no feedback real. Bom, em relação às lições aprendidas, né, e dificuldades que a gente teve durante essa unidade, bom, a gente teve uma certa dificuldade na organização, né, dos requisitos, né, e, enfim, a gente deu uma estudada nos frameworks e a gente adotou, né, esse sistema de user stories, né, de dividir em épicos e histórias de usuário, né, basicamente num formato comum, tipo de usuário, eu quero uma tal funcionalidade para que seja obtido algum valor de negócio, né? E também o refinamento contínuo, né? O grooming. Bom, outra coisa que a gente também teve dificuldade foi na definição do MVP. Até mesmo no Moscou a gente teve algumas dificuldades, e mesmo utilizando o Moscou, né, a gente, na priorização do MVP, a gente colocou alguns requisitos que eram como should no MVP, mas depois de uma conversa ali, né, uma reunião interna, a gente decidiu que apenas os itens de must vão estar presentes dentro ali do MVP. Também tivemos uma dificuldade na verificação e validação dos requisitos, muito por conta da gente saber se os requisitos eram de fato testáveis, né, mensuráveis ali dentro da engenharia de requisitos, enfim, de todo o método que a gente está fazendo. Bom, com isso, a gente deu uma olhada, deu uma estudada, deu uma estruturada no projeto e a gente passou a definir os critérios de aceitação que, né, já foram ditos com o Definition of Ready
e Definition of Done. Enfim, para a gente saber ter essas coisas como portões de qualidade, né? Para assegurar que nenhuma história comece sem estar pronta e que quando ela seja pronta, ela seja de fato com a qualidade necessária, com a qualidade que a gente e os stakeholders desejam.